Os Simpsons é um desenho que a gente surpreendentemente falou bem pouco aqui no canal, e também é um tema que vocês pedem bastante aqui pra gente. Esse desenho é muito longo, ele tem mais de 30 temporadas e é extremamente rico em conteúdo, com um humor que às vezes é bem sádico, ácido e irônico de certa forma. E tem vários episódios que chamam bastante a atenção por conta dos temas que são polêmicos e até pesados, muitas vezes envolvendo até religião, que é o caso do episódio que a gente vai falar hoje. Senhoras e senhores, esse é Bart Vende Sua Alma. Nesse episódio, Bart estava na recepção da igreja que ele visitou com a sua família, e ele estava encarregado de entregar o folheto com o hino que seria cantado naquele dia. Bart, sendo a criança rebelde que ele é, decidiu trocar o hino da igreja por uma música chamada In the Garden of Eden, do Iron Butterfly, que não é uma música religiosa, e sim romântica, que seria considerada uma música pagã por citar o Jardim do Éden e ser uma música popular. Bart faz isso só pra zoar e dar risada, mas Gertie, a organizadora da igreja, tocou a música sem parar enquanto todos os fiéis começaram a cantar ela normalmente, como se realmente fosse um hino. Ninguém achou aquilo estranho, exceto pelo reverendo Lovejoy, que ficou extremamente bravo. Ele reuniu as crianças em uma sala e fez elas repetirem em voz alta o que ele tinha pra dizer, que basicamente era um discurso sobre serem punidas por esconderem a verdade e terem suas línguas arrancadas por aves de rapina. Por coincidência, tinha um corvo do lado de fora do lugar, que olhou para Milhouse e gritou. Isso assustou muito ele, e ele acabou dedurando Bart, que foi punido, e ironicamente Milhouse foi punido junto, mesmo sendo honesto. Os dois tiveram que limpar o órgão da igreja, que segundo o reverendo estava sujo com música popular. Bart obviamente ficou muito bravo com Milhouse por ele ter dedurado ele, e Milhouse disse que fez isso porque ficou com medo dos corvos bicarem a alma dele por toda a eternidade se ele não contasse. Bart começou a refutar ele dizendo que alma não existe, que inventaram o fato de almas existirem só para assustar as crianças, e que se almas realmente existem, onde elas estão? Milhouse responde dizendo que a alma fica dentro da gente, e começa a dar algumas respostas bem infantis, tipo, a alma tenta sair do corpo quando a gente espirra, e que todas as religiões falam sobre a alma, e as religiões não iriam mentir sobre isso e coisas do tipo. Ele tenta a todo custo convencer Bart de que a alma existe, mas Bart é extremamente cético e fica irritado, negando completamente a existência de almas. Foi aí que Milhouse teve uma ideia. Se Bart realmente não acredita em almas, então por que não vender a dele pra ele? Bart perguntou quantos dólares Milhouse tinha, e ele responde que tinha 5, o que fez Bart aceitar sem nem pensar. Afinal, ele não acredita naquilo. Eles fecham o trato, e Bart recebe o dinheiro e Milhouse recebe a alma de Bart, que é simplesmente um pedaço de papel escrito Alma de Bart Simpson. Bart vai viver a vida dele e foi brincar com Lisa mais tarde, e contou pra ela que vendeu a alma dele por 5 dólares. E isso deixou ela em choque, porque segundo ela, a alma é o pedaço mais precioso dele. Ele perguntou se até ela acredita nesse tipo de coisa, e ela responde dizendo que se a alma for algo verdadeiro ou não, o próprio simbolismo da alma é o que conta. O simbolismo da alma é algo bom e puro, que existe dentro da gente. Tanto que em diversas obras, seres do mal são considerados seres impuros, sem alma. Lisa diz que a alma é o único pedaço da gente que dura pra sempre, e por causa disso, Milhouse seria basicamente o dono de Bart por 1 zilhão de anos. Mesmo assim, Bart não acreditou e continuou zombando da Lisa, perguntando se ela queria comprar a consciência dele também, e coisas do tipo. Só que no mesmo dia, coisas estranhas foram acontecendo. Quando Bart foi interagir com seu gato e seu cachorro, ambos foram agressivos com ele, como se não reconhecessem ele mais. Quando ele foi no mercado e tentou passar pelas portas automáticas, as portas abriram só para outras pessoas e não para ele. Nem o próprio vapor da boca dele aparecia mais quando ele assoprou o vidro de uma geladeira no mercado, e isso foi deixando ele triste aos poucos. Quando ele e Lisa estavam assistindo a um desenho chamado Comichão e Coçadinha, Lisa caía na gargalhada, mas Bart não conseguia rir de jeito nenhum. Ele admitiu que sabia sim que a cena era engraçada, mas não conseguia rir. Lisa cita uma frase do poeta Pablo Neruda: o riso é a linguagem da alma. Bart continua parecendo um pouco cético, e a Lisa se preocupa com ele dizendo que ele precisava fazer um teste para ver se ele realmente não conseguia mais rir de nada. O teste era basicamente pregar uma peça no pai deles, fazendo ele tropeçar em um skate e ficar preso na escada da casa. A Lisa riu muito, mas Bart ainda assim não conseguia rir de jeito nenhum, e começou a se preocupar de verdade. Ele decide visitar Milhouse para tentar recuperar a alma dele de novo, e quando chega lá, o Milhouse estava brincando com o pedaço de papel que seria a alma dele. Bart pede ela de volta, mas Milhouse diz que só devolveria ela por 50 dólares, e ri da cara dele. O Bart vai ficar irritado e volta pra casa. E antes de dormir, a Marge vai dar um abraço nele de boa noite, e quando ela abraça ele, ela vai notar que tem algo estranho, algo diferente. Quando ele vai começar a dizer o que era, ela interrompe ele dizendo que ela queria adivinhar o que estava acontecendo, porque mãe sempre sabe de tudo. E depois de abraçar ele várias vezes, ela diz que parece que ele perdeu alguma coisa, e ele diz que é a alma. E ela dá risada, dizendo que não, ele não é um monstro. Essa fala da própria mãe deixou ele mais preocupado ainda, e nessa noite ele vai ter um pesadelo. Nesse pesadelo, todas as pessoas que ele conhece estão brincando e se
divertido com as suas almas, uma cópia deles mesmos. A única pessoa que não tinha uma alma era o Bart. E quando ele percebe, todas essas pessoas entram em barcos com as suas almas e remam em direção a um castelo, que a gente pode interpretar como um tipo de paraíso, incluindo Milhouse, que tinha como companhia a sua própria alma e a alma do Bart. O Bart até tenta entrar em um barco para remar e ir até esse castelo, essa espécie de paraíso, mas ele não consegue remar sozinho. Ele precisa da sua alma para ajudar ele, e ele fica remando em círculos até acordar gritando desse pesadelo. Só que o estupim de tudo foi quando a família toda foi em um restaurante para jantar, e a Lisa fez uma oração antes de comer. Nessa oração, basicamente ela pede para que Deus tenha piedade da alma de todos que estavam naquela mesa, menos o Bart. A Lisa faz essa oração de propósito, excluindo o Bart, para ver se ele finalmente deixava essa baboseira de lado e finalmente começava a acreditar na existência das almas. E esse plano deu certo. O Bart já não aguentava mais e saiu correndo do restaurante em busca da sua alma. Ele foi até a casa do Milhouse de novo, admitindo que ele estava certo esse tempo todo e implorou para ter a alma dele de volta. Só que o Milhouse não estava em casa. Ele tinha ido dormir na casa da avó dele, enquanto a casa dele estava sendo detetizada. O Bart pega sua bicicleta e vai em direção à casa da avó do Milhouse. Mas no caminho, a bicicleta dele acaba quebrando. E ele não tinha como simplesmente ir lá a pé. E com isso, ele fica desesperado. E nisso, o chefe Wiggum vai passar por aquele lugar e desce do carro para lidar com um doido que estava na rua. Então o Bart se aproveita disso para entrar no carro dele e dar de cara com o Ralph, o filho do Wiggum. O Bart fala pro Ralph que quer fazer um acordo. Ele diz que quer a alma do Ralph. Basicamente, o Bart começou a enlouquecer. Ele precisava de uma alma e poderia ser de qualquer um, incluindo a do Ralph. O Ralph vai começar a gritar desesperado e o Wiggum vai até eles e joga a lanterna do Bart, que tava com as pupilas de réptil. E a luz da lanterna faz com que ele saia correndo. E por mais incrível que pareça, ele consegue correr até chegar na casa da avó do Milhouse, aonde todo mundo tava dormindo, mas mesmo assim ele começa a implorar para que o Milhouse devolvesse a alma dele. Mas era tarde demais. Ele tinha trocado a alma do Bart por botões colecionáveis com o dono da loja de revistas. Nisso, o Bart corre desesperado até a loja, que tava fechada. E nisso ele dorme lá, até o dono da loja chegar. O dono chega e o Bart diz que ele tá com alguma coisa que é dele. E essa coisa tá num pedaço de papel. E o moço reconhece ele. E diz que ele já tinha vendido a alma dele pra uma pessoa que ele não poderia revelar o nome. Mas ele disse que essa pessoa em específico tava muito interessada em comprar essa alma dele. Nisso, o Bart vai pra casa extremamente triste na chuva. Afinal, ele perdeu a própria alma pra sempre. Ele entra no seu quarto e começa a rezar pra Deus, dizendo que ele tava com medo do que um estranho poderia fazer com a alma dele. E ele fala em prantos na oração que queria ela de volta. O Bart finalmente começou a acreditar, e o seu desespero fez ele até rezar. E durante essa reza, do nada, a alma dele cai na cama, e ele fica muito feliz. Ele olha pra trás e vê que na verdade quem comprou a alma dele foi a Lisa, com o dinheiro do cofrinho dela. E essa cena é bem fofa. O Bart fica muito feliz e dá um beijo na bochecha dela, e começa a comer o pedaço de papel, enquanto a Lisa fica dizendo um monólogo sobre alma. Naquela noite, ele tem de novo aquele sonho que teve outro dia, só que dessa vez ele tinha uma alma pra brincar com ele, e inclusive ela ajuda ele a remar pra chegar naquele castelo misterioso. Esse episódio inteiro tem um teor meio religioso, o que é bem comum pros Simpsons. Inclusive, ele já foi utilizado como material didático em cursos de educação religiosa. Ele foca na igreja e no sentido da alma como algo dentro da religião. Ele foca muito em uma crença, mas ele fala principalmente de fé. Como assim fé? Bart não acreditava em alma como algo realmente existente. Ele não tinha fé em nada. Não parecia acreditar nem em Deus e pregava peças da própria igreja. Mas a partir do momento que ele tomou a alma dele como algo palpável, no caso, um pedaço de papel, ele viu que tudo na vida dele ficou estranho e começou a dar errado, logo após ele vender esse pedaço de papel, a sua alma. Ele passou a acreditar que a alma realmente existe, chegando no ponto de até rezar pela sua alma de volta pra Deus. No final, o papel era só uma simbologia, não era algo que realmente existia, era literalmente só um pedaço de papel com um nome escrito. Mas mesmo assim, acreditar nisso, acreditar que a alma dele era aquilo, fez com que tudo desse certo pro Bart no final, até mesmo nos seus sonhos. Eu quero deixar bem claro que o foco aqui não é fazer tu crer em uma religião em específico, mas sim ter fé. Sim, é possível falar de fé sem envolver religião no meio. Fé não é só algo religioso. Ter fé é acreditar em algo, como por exemplo, acreditar que as coisas vão ficar bem, acreditar que tu vai conseguir ter uma vida melhor ou até mesmo conseguir algo que tu quer. Passar num concurso, conseguir aquele emprego, atingir uma meta. A nossa mente tem muito poder sobre a gente e ter fé, ter esperança, acreditar em algo, mesmo que seja em um pedaço de papel, pode afetar totalmente o nosso bem-estar. Acreditar em coisas boas, coisas positivas, pode mover a gente e motivar a gente de diversas maneiras. Isso melhora muito a nossa forma de pensar e lidar com as coisas do dia a dia. Ter fé é sobre seguir em frente, ter bons pensamentos e esperança, e esse episódio mostra muito bem isso. Meus amigos, como a gente falou aqui, esse vídeo é sobre ter fé. A gente não tá dizendo qual religião é certa e qual é errada. Independente do que tu acredita,
tenha fé. Tenha fé nas tuas coisas, nas coisas que tu acredita, nas tuas metas. Tenha fé que amanhã vai ser um dia melhor, um dia mais legal, mais divertido. Ter fé é extremamente importante e é isso que a gente quis passar com esse vídeo. É isso que esse episódio quis nos contar. Se vocês forem comentar sobre aí nos comentários, tem uma discussão saudável. Não discriminem a fé de ninguém. E é isso, eu não tenho muito mais o que dizer aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal que a gente tá com quase 600 mil inscritos. O meu nome é Ipe e tchau!